Pode começar, Flávio. Vamos lá, começar. Luizinho, parabéns pela conquista, a próxima fase. Eu queria que você fizesse uma análise, né, desse jogo de hoje. Obrigado, né, pelos parabéns. Graças a Deus. Campeonato Catarinense bem difícil. Muito difícil o Campeonato Catarinense esse ano. Só jogos grandes, né? Então, um orgulho, muito feliz. Gratidão a Deus. Parabenizar a todos pela conquista, né? E com relação ao jogo, foram dois tempos distintos. Não que a gente fez um primeiro tempo muito ruim, mas estivemos mais desequilibrados. O Marcílio conseguiu baixar as nossas linhas e impor, né, em alguns momentos, empurrar a gente para trás, né? Depois ali eu percebi que a gente não estava conseguindo fazer uma pressão na primeira fase de construção dele, que a gente iniciou num 4-5-1, variando para um 4-1-4-1, e aí, faltando ali uns 10 minutos, a gente botou os Gêmeos junto com o Lávio num 4-4-2, para ver se a gente fazia uma pressão mais alta, a gente começou a equilibrar mais o jogo. De qualquer forma, no primeiro tempo, tivemos muito boas escapadas, que a gente não conseguiu tomar a melhor decisão, no último terço, mais próximo do gol, mas no segundo tempo, como eu falei para os atletas, não é vergonha não fazer um primeiro tempo tão bom, né, mas a gente tem que voltar e dar uma resposta melhor. E de uma forma geral, não só analisando esse jogo, mas o confronto de 4 tempos, eu acho que o nosso time foi melhor em 3, então nós fizemos merecer essa classificação. Luizinho, sobre as mudanças, não só no comportamento, mas táticas que você também fez nesse intervalo, para o Brusque voltar e mudar. A partir do primeiro tempo, o Marcílio era superior, no segundo, o Brusque foi bem superior. Concordo. Nós tivemos bastante dificuldade para fazer um jogo mais limpo, ter mais equilíbrio, né? Dos jogos do Catarinense, assim, foi um dos poucos jogos que a gente teve uma postura assim, de protagonista. Nós alternamos no jogo contra o Criciúma no Avaí, né, mas no próprio jogo do Marcílio, nos 3 jogos, a gente foi protagonista, né, na maioria dos tempos. Né. Se você pegar aí 3 jogos, eu acredito que nós fizemos 5 tempos melhor do que o Marcílio. Né. Parabenizar o primeiro tempo que eles fizeram, empurrado pela torcida dentro do seu habitat natural. Mas, graças a Deus, hoje nós mudamos atletas e mudamos taticamente. Né. Os atletas deram uma resposta boa em um momento decisivo. Parabenizar o grupo, né? Em dias mais difíceis, quando você troca, você tem que trocar marcha, às vezes trocar uma forma de jogar, e graças a Deus deu resultado. Eu acho que nós poderíamos ter saído vitorioso. No segundo tempo teve bola da trave, teve aquele cabeceio do Janson, teve aquele passe entre linhas para o Tavares, cara a cara com o goleiro, um pênalti que chegou para mim, que foi muito pênalti, que não foi dado ainda, mas eu quero depois ver com calma. Enfim, só para falar de oportunidades que nós tivemos mais próximo do gol deles do que eles do nosso segundo tempo. E o volume do jogo, eu acho que a gente foi uma equipe muito impositiva no segundo tempo. Deu uma resposta boa física nas trocas também. Os jogadores entraram realmente para resolver um dia que não estava tão passando tanta convicção no primeiro tempo. Em momento de comemoração e agora se preparar para quarta-feira. Como nós iniciamos o Campeonato Catarinense com muitos empates, né, com 2 derrotas no início, então, desde a metade da competição que a gente vem fazendo muitos jogos decisivos, né, nós pegamos grandes adversários da metade para o final que nós não poderíamos titubearmos. Como o jogo do Avaí, do Criciúma fora, só jogo difícil, a gente já joga fora de casa essa temporada, é um desafio a mais. Nós temos as nossas dificuldades também, a nossa simplicidade, e nós somos a única equipe do campeonato que só joga fora. A gente não tem, assim, esse habitat natural para você fazer o seu mando, como a gente fazia o ano passado com o Augusto Bauer, mas a torcida que esteve aqui hoje fez valer a pena, esteve mais próxima da gente no campo, a gente escutou mais o barulho deles, e aqui é um lugar que traz boas lembranças pra gente. Hoje foi o 5º clássico contra o Marcílio, ganhamos 3, empatamos 2 jogos, né? Aproveitar porque, assim, você não ganha sempre, né? Mas a gente tá numa sequência boa, o torcedor gosta também, o torcedor fica feliz, né? A cidade, os bastidores se alegram com isso. Pra gente foi mais um jogo, mas assim, um jogo muito importante porque nós conseguimos colocar o Brusque mais uma vez entre os 4 de um campeonato extremamente difícil, que eu falo sem medo de errar, que tá entre as 3 competições mais difíceis em nível regional do Brasil, 3, 4, sem medo de errar. Luizinho, 2 decisões de pênalti fora de casa, isso mostra a maturidade do elenco. E segunda, na mesma pergunta, 5 campeonatos consecutivos que o Brusque chega entre os 4. Tem time grande que não consegue isso. Qual é o tamanho do feito do Brusque? O Brusque, a camisa do Brusque está encorpando, a camisa do Brusque tem ganhado muito respeito. O que eu mais falei na pré-eleição hoje que nós precisávamos, assim, a gente teve uma comemoração muito forte lá em Natal, a gente comemorou muito, foi muito bom para o clube, foi bom para os jogadores, né? Assim, esses jogos de Copa do Brasil se tornam a final do campeonato, né? Por si só, né? A exposição em nível nacional, as premiações para o clube, as premiações para os jogadores, então todo mundo extravasou muito, e a minha preocupação é justamente com isso, depois de você extravasar tanto, você entrar em um relaxamento. É tanto que no trabalho de ontem nós fizemos recreativo, fazia tempo que eu não fazia recreativo, que nós não fazíamos, porque a gente estava precisando aumentar o nível de concentração, eu falei muito, não é relaxamento, para a gente dar uma descontraída, porque a gente
gente vem jogando sob pressão o tempo todo, tendo que decidir o tempo todo. E, mais uma vez, o nosso time não fez um bom primeiro tempo, mas nos recuperamos dentro da partida, mostrou a força do nosso grupo. E nas penalidades, frieza, convicção, jogadores sem titubear, né, sem ir para frente, depois ir para trás, indo para frente decidido para fazer o gol. E o Brusque tem cada vez mais ganhado peso, camisa, né? Todo ano chegando nas finais de um campeonato tão difícil, isso mostra a grandeza do clube. Agora a gente aguarda a evolução com relação às questões estruturais, né? Nós sabemos, a diretoria sabe que está mais do que na hora de aproveitar esse momento de uma camisa que está dando peso em todas as competições que participa para estruturar o clube, para o Brusque continuar nessa crescente, né? Não só em nível regional, mas como em nível nacional. O que te motivou a fazer as mudanças já no intervalo de jogo? O Marcílio fez um primeiro tempo forte fisicamente, eu acho que nós perdemos muitos duelos no segundo tempo, então fui também detectando jogadores que não estavam conseguindo assim, deixar o time da gente muito intenso, não que estavam mal, né? Eu acho que assim, não foi escolha porque um estava destoando os demais, coloquei uma característica de colocar jogadores mais frescos para trocar a marcha mesmo, né? E durante o jogo também eu fui fazendo troca muito em cima disso, colocar energia dentro de campo, jogadores com boa intensidade, jogadores mais descansados para a gente equilibrar os duelos. A partir do momento que nós equilibramos os duelos individuais, aí taticamente a nossa equipe se ajustou e conseguiu fazer um baita do segundo tempo. Luizinho, o jogo contra o Avaí na primeira fase foi um dos melhores do Brusque nessa competição. O Brusque conseguiu uma vitória lá em Criciúma. O Avaí tem o melhor ataque da competição, colocou 4-0 no Joinville ontem. Vocês, uma das melhores defesas. O que dá para esperar desse confronto e desse adversário de tanto peso que é o Avaí? Eu acho que até uns 70 minutos do jogo do Avaí, eu acredito que foi uma das melhores partidas que nós fizemos, um jogo muito limpo. Depois que o Dentinho machucou, né, a gente ficou praticamente 15, 20 minutos com os acréscimos, com a menos, e aí como a gente estava na frente do placar, a gente baixou muito as linhas, né, e aí eles fizeram uma pressão muito forte, tem pontas altas, centroavantes altos, com muita qualidade também, então a gente sofreu um pouquinho, mas no trecho ali 11 contra 11, tete a tete, nós fizemos um grande jogo. Vamos novamente, né, com confiança, otimista, né, obviamente que a partida da fase classificatória é uma outra história, agora é um outro momento, agora sim é determinante. Para eles ali não ia determinar nada na competição, então agora tem um valor agregado a mais com relação ao momento, né, mas vamos trabalhar bastante com humildade, mas acreditar que nós temos potencial, né, de conseguir mais uma vez chegar na final do Campeonato Catarinense. Não será fácil, isso é óbvio, do jeito que não será fácil para a gente e não vai ser fácil para eles também. Luizinho, o que muda do confronto do Marcílio para o confronto contra o Avaí? Na tua opinião, assim, a característica de jogo do Avaí, ela facilita um pouco mais o jeito do Brusque jogar também? Olha, são duas equipes que têm muita qualidade técnica, né? Em campo bom, as duas equipes vão jogar. O Marcílio fez uma grande competição, né? Parabenizar também o trabalho dos atletas da comissão, fez uma grande competição. Acredito que o Avaí eles têm um elenco assim, em números de muita qualidade, né? Acho que a grande dificuldade de enfrentar o Avaí hoje é o arsenal, né, de opções que eles têm. Nós também temos muito boas opções. Estou muito feliz hoje de jogadores que entraram terem trocado a marcha, né, e a energia do jogo. Uma equipe que vem crescendo, né? O Avaí vem crescendo durante a competição, fez um grande jogo na última partida, mas cada jogo é uma história. Nós fizemos um grande jogo contra o Marcílio, vencemos de 4, poderíamos ter vencido mais. Os outros 2 jogos foram uma outra história, né? Do mesmo jeito que nós vencemos o Avaí, agora a gente tem que pensar, né, que é um outro jogo. Nunca você faz, às vezes, 2, 3 jogos seguidos com a mesma equipe e nunca é o mesmo jogo, né? Vamos estudar bastante esse último jogo deles, que eles foram muito eficientes, né? Rever, né, o nosso jogo contra eles também, volta a falar. Eles sabem que vai ser um jogo difícil para eles e nós também sabemos que vai ser um jogo difícil para a gente. Espero que as duas equipes se respeitem dentro de campo e vença e passe para a final a equipe que fizer por merecer vencer. Assim é o futebol e assim seja. Beleza. Obrigado, professor. Obrigado aos colegas.